Olá, você já está aí? Vamos reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para nunca mais retroceder. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Vamos avançar nesse conhecimento. Eu espero por você, hein? Não desligue, aguarde, já já. Reciclagem ministerial. Graça e paz, chegamos a mais uma reciclagem ministerial. Muito bom ter você, estar com você mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que diz esse sim a mais para Deus e se liga conosco em mais essa reciclagem ministerial. Bem-haja pela sua confiança, bem-haja pela sua aprovação ao nosso chamado e que seja Deus a lhe honrar, com certeza, falando ao seu coração e que você possa sentir esse calor, esse amor, esse carinho todo especial meu, da minha esposa, da minha casa, desta comunhão que Deus fala através do salmista no Salmo 133, que é tão importante para ele, que gera a bênção dele de uma maneira eterna. Ele diz ali, ordena a sua bênção para sempre. Que assim seja. Eu quero começar já lembrando a você da minha palavra de gratidão à vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana e de toda a família apostólica pela aprovação ao nosso chamado, pela confiança, por abrirem esse espaço no Ministério Cristo Vive e nós podemos ombreá-los na diretoria de missões. Bem-haja. Quero agora, ainda nesse momento, fazer este símbolo com você, que é um abraço, né? O abraço virtual. Receba esse abraço carinhoso em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, um beijo especial meu, da minha esposa, em nome da diretoria de missões. Bem-haja, é por sua causa que nós estamos aqui, desde que a sua causa seja o reino. E para selar tudo isso, nada melhor que a oração da fé, que o apóstolo Tiago disse que levantará o enfermo, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Jesus disse, é a chave, né, que vai ligar tudo. A oração, quando vocês se ligarem, terá sido ligado nos céus ou terá sido desligado nos céus aquilo que vocês determinarem. Vamos fazer isso juntos. Eu vou levantar a minha mão direita, a mão da autoridade, em sinal a ligação ao trono da graça. E onde você estiver neste momento, façam mesmo. É momento de oração. Deus maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, autor, mas também consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque mais uma noite, mais uma vez, em mais uma reciclagem ministerial, Senhor, nós podemos, Pai, declarar a nossa ligação, a nossa comunhão, Deus, o nosso desejo de te servir e a nossa gratidão por te servir. E mais, Senhor, por sabermos, termos a firme convicção de que somos teus filhos nesta terra. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ovelha, de cada líder ministerial, de cada componente do corpo ministerial. Obrigado, Senhor. Cada um que se conecta comigo nesta reciclagem ministerial. Se conecta, Pai, neste grande cinturão espiritual. Estamos ligados, independente da distância, estamos ligados, estamos conectados, Paizinho querido, ao trono da graça. E a ambiência está totalmente apropriada a declararmos, Senhor,
que se cumpram as tuas promessas. Sinais, prodígios e maravilhas, que são os teus milagres. Situações sejam transformadas agora conforme tudo já está consumado e planejado no mundo espiritual a nosso favor. Que anjos, Deus, que estão nesta terra para nosso serviço, como tu dizes, através de Paulo aos Hebreus, possam cumprir agora, Deus, as suas funções e mudarem situações, tocar onde tem que ser tocado. E, Senhor, nós vejamos a tua glória. Nós vejamos, Senhor, a tua presença real. Porque esta presença real, onde tu tocavas, onde tu chegavas no teu ministério aqui na terra, é uma presença de geração de milagres. Tu dissestes, onde estivessem 2 ou mais reunidos, ali estaríamos. Estamos aqui com dezenas de pessoas, Paizinho. Estamos ligados, conectados, ligados, Pai. E ainda que alguém aí, do outro lado da telinha, ainda que alguém que esteja, talvez, quem sabe, Pai, pela primeira vez ligado a uma programação, como a nossa reciclagem ministerial, que tenha ousadia e entenda que foi o Espírito que fez isso, a mão do Senhor fez isso. Estenda a mão direita, toque no visor, creia, receba sinais, prodígios e maravilhas que são os teus milagres. E todos aqueles que me honram como profeta nesta noite, recebam, Deus, recebam abundância, recebam prosperidade, recebam a paz que este mundo não tem, a paz que excede todo entendimento. Recebam, Senhor, a tua honra sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é você? Eu usei essa imagem onde observei que ali estava 11 horas, né? Uma plantinha que nasce durante o dia. E ali o galho, ele subiu, como você está vendo aí, e ela abriu e ficou linda e resplandecente, apareceu ali. Imediatamente, Deus me sinalizava para fotografar, para trazer nesse tema que já desde cedo Deus vinha trabalhando no meu coração, para que a gente entenda o seguinte, e acredite, ministério, chamado nesta terra, que todos nós temos. Não pense que você não tem o seu chamado. Às vezes é ser um dizimista fiel. Quando eu dei a palavra sobre vida financeira lá em Ipauçu, eu falei sobre os dons ministeriais, que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 4, e ele diz que o Senhor chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons ministeriais. E eu disse, um dom ministerial que está acessível e deve ser praticado por todos e pode, é o dom do evangelismo, o evangelista. Porque quem semeia, ele está, mesmo que nunca abra a sua boca, seja a pessoa mais tímida, ele está colaborando para que o evangelho seja divulgado. Então ele está difundindo a evangelização. Ele é um evangelista. Ele está exercendo o dom de evangelista. E às vezes, você sabe que o marido quer semear, a mulher não quer. Às vezes é o filho que quer. Nosso ministério, na construção apóstolo, tinha um casal que o marido e a esposa semeavam e falavam, não, toma aqui 100 mil, toma aqui 10 mil, toma aqui 50 mil. Um dia vinha a mulher, no outro culto vinha o marido, mas não conta para minha esposa, não conta para o meu esposo. Eles tinham problemas às vezes, de colocar um para o outro isso. Por quê? Porque o chamado é uma coisa pessoal. Então, se tem uma coisa pessoal, é essa, é servir na obra de Deus, tanto na vida financeira, que acredito que seja o grande cinturão de conclusão, né? Porque muitas vezes é fácil, é mais simples você louvar, você orar, ou até você ler a palavra, mas semear você mexe com aquilo que o mundo puxa para o lado dele como dinheiro e nunca sobra. Dinheiro nunca sobra, eu digo sempre. Se dinheiro sobrasse, o sábio não falava lá em
em Provérbios capítulo 3, versículo 9, para você honrar o Senhor com as primícias. Duas coisas nunca sobram, é dinheiro e tempo. Então, o sábio fala em Provérbios 3, versículo 9, honra o Senhor com as primícias, quer dizer, separa logo, porque não sobra. E tempo. Jesus fala lá em Mateus 6, 33, né? Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Senão, a gente vai ficar sempre envolvido com tantas questões humanas e a gente sequer vai se lembrar de priorizar Deus. E aí entra essa pergunta de saber quem é você. E eu quero tratar com você nesse aspecto dessa resposta do quem é você, porque os dias de hoje são dias conturbadíssimos, aqueles dias que Paulo falou a Timóteo que viriam dias maus. Os dias seriam maus. As pessoas agiriam com perversidade. Muitos até apostatariam da fé, obedeceriam a ensinos de demônios. Nós estamos vendo hoje uma globalização, uma especulação, uma manipulação. Olha, amados, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Cuidado com redes sociais, cuidado. Esses algoritmos das redes sociais, eles exercem um controle de informações facilmente. As redes sociais, elas podem manipular você. Então, muito cuidado, principalmente com as fake news. E daqui para frente, acreditem, vão existir as guerras cibernéticas. Hoje mesmo, com essa situação da pandemia, né, está aí uma vigilância, um país querendo saber qual a vacina que o outro está desenvolvendo e, sabe, uma espionagem virtual tremenda. Então, entenda, precisamos, mais do que nunca, saber exatamente quem somos e não sermos o que dizem que somos, aquilo que as pessoas querem dizer que nós somos. Quem é você? Nosso texto base hoje, que está aqui em Jó, capítulo 38, versículos 3 ao 7, onde diz, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Então eu vou responder a você exatamente com a revelação que Paulo traz em Romanos no capítulo 8. A partir do versículo 12, ele diz, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, ou os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é você? Paulo, nesse texto, a Sociedade Bíblica, ela coloca no cabeçalho, ela diz filhos e herdeiros. Diga, coloque aí nas redes sociais, diga, eu sou filho e herdeiro. É isso que nós somos nesta terra. Era isso que Jó era nesta terra. E por isso que eu trago um paralelo da vida de Jó para a nossa vida hoje, para nós entendermos como esta relação ali do livro de Jó, que depois lá no capítulo 42 ele entende, ele fala, Senhor, antes eu conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço de perto. Era exatamente para mostrar o que Deus teve ali com Jó, que chama-se intimidade. E o que só se vive nos dias de hoje, que chama-se viver no Espírito. Viver a graça de Deus. Entender quem você é nesta terra. Quem é você? Se você nasceu para brilhar, meu amado, quanto maior as diferenças à sua volta, mais você vai brilhar. Então, essa palavra, né, esse livro
de Jó, da sapiência, exatamente esse. Mostrar que o mal questiona o bem. O mal está sempre dizendo, não, está tudo bem lá porque ele tem tudo. Ah, é filho de Deus? Vamos ver se é filho de Deus mesmo. E vai estar nos tentando e nos provando o tempo todo. Com os seus dardos, o mundo que jaz no maligno, a nossa carne que é debilitada, a lei que fica toda hora nos perturbando, com as suas falsas aparências de pureza e de culto a Deus, que é um problema, é um perigo para todos nós. Você tem uma ideia, eu tenho notícias de gabinetes, né, que fizeram comigo, para você ter uma ideia, pelo menos umas 3 pessoas do nosso ministério, antigas, aconteceram de um momento, vou decidir, vou lá para um retiro espiritual da lei. Primeira coisa que faz lá, fazem tipo uma lavagem cerebral, convence a pessoa que ela precisa batizar. E a pessoa bateu. Não foi uma nem 2, foram 3 pessoas que eu fiz gabinete. Eu sei de outras. Quer dizer, se submete a um ritual da lei totalmente desnecessário, é envergonhado, porque não entendeu, não avançou, às vezes está entre nós, mas num momento desse, de uma reciclagem ministerial, seja presencialmente, seja depois está postada ali no nosso ambiente do YouTube, a pessoa nunca se interessou em crescer um pouco mais, em se envolver um pouco mais. Amado, eu só lamento. Porque quem conhece mais, sabe mais. Quem conhece mais, sabe mais. Quem sabe mais, pode mais. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Hebreus 10:35 diz que quando você faz a vontade de Deus, você alcança a promessa. Então, temos que saber que nós estamos nesta terra, somos filhos de Deus, vamos fazer a diferença, vamos andar no Espírito e vamos mostrar quem nós somos. Que aqui em Romanos, Paulo então diz, se viverdes segundo a carne, quer dizer, nós não temos um chamado para viver segundo a carne. Porque ele diz, se você viver na carne, você caminha para a morte. Aqui no versículo 13. Pelo Espírito, você mortificar o feito do corpo, você vai viver, ou seja, vai viver a vida em abundância, que Jesus fala em João 10:10. Vai viver o Éden aqui na Terra, a perfeição, a conexão perfeita. Agora tem gente aí preocupada e dizendo, olha, mas peraí, o anjo, o demônio, o espírito, o juízo final. Irmão, ocupe-se em crescer na graça e no conhecimento, em saber quem você é, porque você é único para Deus e perante Deus. Você é importante para Deus e Deus sempre valoriza aqueles que são esforçados, aqueles que trabalham. Você vê, Deus não gosta de preguiçoso. Eu acho interessante porque Samuel ouviu Deus dizer que iria nomear o novo rei, mandou ele lá ungir o novo rei sobre Israel na casa de Jessé. Samuel chega lá, Jessé apresenta seus filhos, todos formosos, já ficaram lá, né, expôs-se as melhores possibilidades, não? Os que têm maior formação, os coaches, os mais fisiculturistas, os mais, não desmerecendo, mas dizendo que isso para Deus não é o que importa. E não confirmava, nada era confirmado no coração de Samuel. Samuel disse para Jessé, mas não tem outro? Tem lá o pastorzinho de ovelhas, tem Davizinho, está lá no campo, está trabalhando, então chama ele. E aí Deus mostra, Deus só chama quem trabalha. Jesus, quando passou, viu lá os discípulos lavando as redes e chamou, falou, vem vocês. Ele não chamou, ele não procurou alguém que não estivesse fazendo nada. Então, o primeiro aspecto é saber que você está nesta terra para dar frutos, para dar resultados, para produzir, para fazer,
Para de pedir a Deus para fazer e comece a fazer o que Deus quer. Quem faz o que Deus quer, pode o que Deus pode. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. São palavras que Deus tem me dado. E aí, ele continua dizendo aqui no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E no versículo 15 ele diz, porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Você passa a ter uma autoridade tal que eu passei a ter, graças a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, quando conheci o Ministério do Cristo Vive, que eu digo sempre, antes eu ia à igreja para ser salvo, hoje eu vou à igreja porque eu sou salvo. Antes eu não pecava com medo de perder a salvação, ou tentava não pecar, porque todos nós estamos sujeitos a pecar na carne, claro. Mas hoje eu me cuido para não pecar, porque eu sei que essa é uma questão de obediência ou desobediência. E se eu obedeço, eu tenho todos os benefícios de filho e de herdeiro. Se eu desobedeço, eu também tenho correção, disciplina e açoite de filho e herdeiro. Diz Paulo aos Hebreus, se a pessoa vai sem correção, é porque é bastardo, não é filho. Deus corrige e disciplina. Sabe? Todo filho que ama, Deus açoita todo filho que recebe. Então, ele diz, você não pode mais viver atemorizado. Olha que o mundo, a crise, a pandemia, e agora? Vamos orar para, sabe? Ok, a gente ora, vamos orar para Deus fazer, irmão, não ora para Deus fazer, não, ore para que os olhos do teu coração sejam iluminados, conforme Paulo orou em Efésios 1,18, ore para que a sabedoria se manifeste e busque a leitura da palavra, busque orientação bíblica, busque contato com a igreja, busque a renovação da mente, como diz Romanos no capítulo 12, para você experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, pela renovação da mente. Esse clamar, Abba Pai, tem muita gente que pensa e confunde. Nós temos aí verdadeiros pedintes na obra de Deus. Verdadeiros pedintes acham que a obra de Deus, que os filhos de Deus nessa terra têm que ficar implorando, mendigando, pedindo. Não, nós só temos que crer, receber, confessar e praticar. Diga comigo, crer, receber, confessar e praticar. Nós temos que colocar em prática aquilo que Deus já fez. Deixa Deus descansar. Paulo diz aos Hebreus que está tudo consumado. Ele já descansou das suas obras, lá no capítulo 4. Versículo 9, ele diz, resta um repouso para o povo de Deus. E se nós não descansamos, se nós não entramos no descanso, Deus não descansa também das suas obras. Quer dizer, você está dando trabalho para Deus, e Deus diz, já está tudo feito. Eu acredito que se fosse como se fosse um e-mail, né? Deus já deixaria lá uma resposta. Tipo assim, já viu aqueles e-mails de férias que você resposta, que você deixa pronta a resposta? Recebemos sua mensagem? Todos receberiam. Tetelestai. Confesse, aprenda, compreenda, assista aos cultos da sede, vá às igrejas, Cristo vive, envolva-se com a graça de Deus, leia as 14 epístolas, dedique-se à palavra, leia de dia e de noite o livro da lei, medita nele, tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito e farás prosperar o seu caminho. Josué 1,8. Talvez seria uma resposta pronta de um e-mail para as orações da maioria. A maioria que são pedintes, vivem atemorizados, vivem pedindo para Deus fazer coisas que Deus já fez. Cambada, diria minha mãezinha, cambada de chorão. Não, nós não reclamamos, não é reclama, é clama, Abba Pai. Clama, Abba Pai. Clama, Abba Pai. Exerça a tua segurança como filho de Deus. Exerça a tua intimidade. Paulo, quando fala aqui, essa palavra do original, é paizinho, querido. Nós temos agora, podemos dizer paizinho, querido. Quer dizer, nós temos uma afinidade, uma segurança.
Tem hora que vem uns pensamentos na minha mente, meu irmão, que vem na mente de todos, pensamentos de situações, cargas do passado, de vez em quando vem, e eu nem abro a minha boca, eu dou uma risadinha de lado, eu falo, está repreendido, tudo se fez novo, oh Deus, obrigado Senhor, eu começo a agradecer a Deus, eu digo obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário, obrigado que está tudo consumado, agora vou ficar outra vez atemorizado? Não. E outra coisa, isso é pessoal. Tente ter consciência. Bispo, eu não consigo, eu fico em dúvida. A carne duvida. A carne não acredita que Deus existe. Então, alimente o espírito. Quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Alimente o espírito, meu amado. Alimente. E aí você vai ver o que Paulo diz no versículo 16. Ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que sofrimento é esse? Aí, viu, bispo? Então quer dizer que se Jesus jejuou 40, eu tenho que jejuar 41, eu tenho que sofrer com Cristo. Não, porque Jesus pagou o preço, eu também tenho que pagar. Não, esse sofrimento é resignação. É resiliência, é crucificar a carne, é o esforço que Paulo fala, esforcemos-nos. É o esforço. Lá em Hebreus capítulo 4, diz, esforcemos-nos para entrar nesse repouso. É um esforço, porque essa luta, essa guerra da mente que Paulo fala nos capítulos 6 e 7 de Romanos, ela não é molezinha, não. Então, você tem que estar consciente, a consciência de quem é você. Agir, reagir, sabe, da forma de Deus, não na forma do mundo. Ele diz, isso vai causar um sofrimento à carne. Claro, causa, ainda mais quando você vê as reações à sua volta, é ingratidão, sabe, tanta coisa negativa, tanta carga negativa. Dificilmente acredite as pessoas à sua volta, por mais queridas que sejam, e a culpa não é delas, é porque Deus age pessoalmente. Às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é um marido, às vezes... Sogra nem vou falar, que a sogra nunca entende nada mesmo, estou brincando. Mas, quanto a mim, estou falando a verdade. Mas, deixa para lá. Mas, o que eu quero dizer é que você está seguindo um curso que Deus mandou, acredite, as outras pessoas à sua volta serão, às vezes, alvos fáceis para que o inimigo use para tentar te desviar. Por mais que elas não queiram. Mas acontece. Por causa da nossa existência humana, por causa das nossas afetividades, por causa daqueles cuidados especiais, não é que uma esposa tem com o marido, que o filho tem com o pai, ou vice-versa. É normal. E isso, às vezes, é uma grande arma de Satanás para desviar você do que Deus mandou você fazer. Então, espero que Deus esteja falando com você. Comigo, fala desde o início. E estou falando com você de experiências que eu vivo, olha, as duras penas, dores por dentro, temores por fora, e por aí vai, como disse Paulo. Sabe, perplexo, mas não desanimado, abatido, mas não destruído, e por aí vai. Versículo 18, ele traz aqui uma colocação que todos nós gostamos, mas poucos nos esforçamos para chegar até aqui. Ele diz, por mim, tenho por certo. Ele sabe quem é, sabe que tem que resistir mesmo, tem que resistir. Ele diz, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí ele usa esse texto clássico, a ardente expectativa da criação aguarda, no versículo 19. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. Às vezes, sabe aquela situação, sabe aquele patrão, sabe aquele vizinho, sabe aquela história que não chega a um eixo. Às vezes, a única coisa que está faltando é que essa expectativa seja cumprida na sua vida. Sabe? Deus tem que ser revelado através da sua vida. Quem você é. E depois no versículo 23 ele diz assim,
nós temos as primícias do Espírito. No 24 ele diz, na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então não é o que você está vendo, que você tem que esperar. E tenha cuidado com isso. Tem um grande problema na obra de Deus, que é com relação ao passado, ele gera dois grandes riscos na vida de uma pessoa. É aquilo que é negativo. Tem, às vezes, as situações negativas do passado, elas tendem o quê? A nos desmontar, a nos condenar, a nos acusar, ficar preso àquele passado negativo. Mas também tem o passado positivo. Sabe, coisas que você fez, coisas que você executou na obra de Deus, coisas que você construiu, já fez, e você quer viver de fama. E você fica contemplativo. Cuidado. Até a bispa Solange Brant, uma vez que ministrou essa palavra, acho que estava em Porto Alegre, não lembro, uma das vezes que pude estar participando, ela falou, cuidado com o crente contemplativo. Então, ok, você fez alguma coisa muito boa ontem, amém. A última reciclagem foi maravilhosa, ok, mas hoje Deus tinha outra melhor ainda. Porque com as coisas de Deus é sempre assim, sempre mais, tem que fazer mais, melhorar, avançar, fazer de novo, fazer melhor e não ficar contemplativo. Então, você imagina se o apóstolo Miguel Ângelo ficasse contemplativo com a igreja que ele levantou de mármore, frente toda a fachada de mármore, lá na Ilha do Governador. Não. Se ele ficasse contemplativo com o cinema que era lotadíssimo lá em Piedade. Não, sempre mais. Hoje, o nosso apóstolo está aí cheio de sonhos, cheio de desejos, cheio de vontade. Enquanto estamos vivos, queremos mais para Deus, para glorificar o nome de Deus. Então ele diz, o que se vê não é esperança. Mas nós temos que esperar com paciência naquilo que aguardamos. Aguardamos sempre, sempre o quê? A vontade de Deus na nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. E quando nós estamos no eixo espiritual, é interessante que no 26 ele diz assim, porque tem situações, amado, eu sei que você tem, eu também tenho na minha vida situações que vão se atravessando aí às vezes, e complexas, tem momentos que acontece muito isso comigo. Ele diz, olha, também, versículo 26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, ele diz, quando você tem consciência de quem você é, e você busca o eixo espiritual, você tem uma assessoria do próprio Espírito. Ele diz, versículo 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, está entendendo? É que ele intercede pelos santos. Sabemos, aí que eu gosto, aí nós sabemos, você sabe quem é você? Precisamos saber. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes quem é você. Diga, eu sou conforme a imagem do Filho de Deus. Nós somos hoje na terra. Cristo não morreu na cruz do Calvário. Cristo ressuscitou na cruz do Calvário. Cristo venceu a morte na cruz do Calvário. O da carne morreu. Mas ele continuará vivendo enquanto alguém nesta terra viver Cristo. Por isso, Cristo vive em mim, disse Paulo em Gálatas 2:20. E aí ele diz, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos, aos que predestinou, ele chamou, aos que chamou, esses também justificou, aos que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Versículo 31. Quem é você, né? Você é alguém que tem Deus por você, meu irmão. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a classe de segurança que vai te dando. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
no versículo 34. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por todos nós. Ele está dizendo aqui, meu irmão, é o da carne que morreu ou é o que ressuscitou? O que ressuscitou, o que mora em nós, e quanto mais nós vivermos o que ressuscitou, mais nós vamos fazer o mundo saber e se lembrar do que morreu como Cristo de fato, como Filho de Deus de fato, senão ninguém vai acreditar que aquele era o Filho de Deus. Vai pensar que era apenas o filho do carpinteiro, um grande filósofo, um coach, um influencer. E aí a garantia está aqui no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Ele diz, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque o que é ser entregue à morte o dia todo? É que todos os ventos, todos os rios, toda a chuva virá sempre forte contra aqueles que estão com a sua casa sobre a rocha. Também sobre aqueles que são filhos de Deus. Quando Jesus, nessa parábola, fala da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, não está falando de trigo e de joio, não está falando de ovelha e lobo, não está falando de filho da salvação, filho da perdição, está falando dos filhos dele, é um conselho, a parábola é para os filhos de Deus. Esse papo é com a gente. 37, ele diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aí ele continua dizendo, você tem que saber quem você é. Ele diz, porque estou bem certo. Porque tem gente que pensa que pode morrer de repente aí, perder a salvação. Tem medo da morte. Irmão, não tenha medo da morte. Da morte dessa carne. Um dia ela vai chegar para todos nós. Claro, cuide-se, queira viver. Não tente Deus. Não é para se suicidar, sair matando os outros. Não. É para querer vida para você e para os outros, para todos. Viver aqui nessa terra é bom. Tem que querer viver. Você está aqui com um chamado. Mas você tem que estar bem certo de que nem a morte dessa carne, nem a vida, porque tem gente que ficar vivo é um problema. Ezequias pediu a Deus que lhe acrescentasse 15 anos, Deus lhe deu. Deus lhe deu 15 anos. Lhe desse mais tempo de vida, e Deus lhe deu 15 anos. E se você for ler o contexto, Ezequias aproveitou mal aquele tempo. Então, muitas vezes estar vivo é um problema para muita gente. Ele diz, mas quando você está certo, morrendo ou continuando vivo nessa terra, ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é você? Pedro sintetiza isso. Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. Não abra mão disso, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está feito. Também quero falar da minha gratidão pelos dizimistas, não é? Você, líder local, tantos que eu já vi dando aí o seu ok, meu carinho especial a cada bispo, a cada pastor, a cada líder, a cada ovelha interativa, a cada um que tem dito esse sim, também com relação ao nosso chamado na vida financeira, porque além de semear, além de entender que ser um dizimista é importante, também dizima no Ministério Cristo Vive e também manda o comprovante para participar do nosso relatório financeiro de missões, que é uma bênção. Vou te dizer, quando eu assumi a diretoria de missões, há um pouco mais de 8 anos, quase 9 anos, era um fracasso, as igrejas participavam pouquíssimo da vida financeira da sede. Eu disse, apóstolo, um dos sinais que eu peço a Deus é que Deus me use também para despertar esse povo, para que haja um engajamento com os desafios da sede. Hoje, para a glória de Deus,
Como Paulo disse aos Coríntios, não eu, mas a graça de Deus comigo. Temos tido uma participação efetiva, eu fico encantado, vejo igrejas como São Paulo, por exemplo, tem desafios enormes, né? Mas manda o seu dízimo, dízimo das suas coligadas. A pastora Suzy, que eu acabei de ver aí agora, deu um alôzinho aí, a pastora Suzy de Atibaia, além de mandar o seu dízimo para São Paulo, ela manda uma semente para a sede também todo mês. Sendo que São Paulo, quando manda o dízimo dos dízimos para a sede, está dizimando sobre a vida de todas as suas igrejas coligadas. Então, é uma bênção. Nossa Igreja Cristo Vive Nova Iguaçu, em obras, Purilândia, Muriaé, núcleo lá de Fortaleza, muitos outros. É que estou me lembrando os últimos que me mandaram agora recente os seus dízimos. Mas graças a Deus, hoje a maioria se envolve com o nosso ministério. Então, se você que está aí começando ou vinha titubeando com essa área, não deixe de ser um dizimista fiel. Você, igreja local, mandar os dízimos dos dízimos para a sede, ter essa ligação, sabe, participar dos nossos desafios, vai manter você com essa ligação que eu chamo de ciclo financeiro, espiritual, um ciclo de prosperidade. Prosperidade que é mais que dinheiro, prosperidade que é realização, prosperidade que é ter acesso aos recursos ilimitados de Deus com consumo orientado, como Paulo diz em Filipenses 4,19. Ele diz que é o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, riqueza em glória, recursos ilimitados, em Cristo Jesus, consumo orientado. Você me dá autoridade para isso. Então, eu coloco a minha mão direita sobre o coração, a mão da autoridade, profetizo sobre cada vida, cada igreja, cada líder local, cada família que tem se associado comigo no tocante ao dar e receber, a prosperidade de Deus. A prosperidade é ter com realização, não é ter apenas por consumo, mas é ter com realização, é prosperidade, é generosidade, é ver a abundância de Deus sobre as vossas vidas. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, nosso tema de hoje é evoluir. Esta palavra, evoluir, que se você pegar e der uma atenção especial nas duas últimas vogais, você vai ver que ela diz que você tem que ir. Né? Evoluir denota avançar, evoluir denota progredir. E exatamente sobre essa questão eu quero começar usando, né, um texto para a gente entender melhor essas colocações que a gente vai fazer aqui agora. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim a Timóteo: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então veja bem, amado do Senhor, amada do Senhor, minha família na fé, nós estamos nesta terra, não é a passeio, é a trabalho. Nós temos um chamado. E acredite, essa palavra evoluir, ela é uma palavra muito mais ativa na nossa vida do que nós imaginamos. Tudo passa por essa palavra. Às vezes a gente até acha que pode escapar dessa palavra evoluir, mas não, ela está em tudo. E tanto você evolui para o positivo como para o negativo. Não sei quantos aqui já experimentaram, já puderam estar em algum hospital e ver, às vezes, no meio hospitalar, alguém falar sobre algum diagnóstico, por exemplo, dizer, olha, aquele câncer evoluiu para uma metástase. Olha, aquele paciente do quarto tal evoluiu para um coma. Então, evoluir é crescer, seja para o positivo, seja para o negativo. Mas nós vamos pegar o nosso chamado como filhos de Deus nessa terra,
E entender que nós temos que ter esse cuidado, porque se você não está avançando, você está retrocedendo. Se você não está evoluindo positivamente, você está evoluindo negativamente, que seria, colocando no português, involuir. Ao invés de evoluir, você involui. E aí você está desobedecendo o seu chamado. Todos nós temos um chamado a avançar. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Ou seja, não lançando de novo a base do arrependimento, vamos avançar. Pedro, lá na sua epístola, em 2 Pedro 3, no versículo 18, ele diz, antes crescei. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Paulo disse aos filipenses, eu avanço para as coisas que diante de mim estão. Então, nós temos esse chamado. Ele diz, Paulo recomenda a Timóteo, ele diz, como é que você vai se comportar como um ministro da graça de Deus? Que todos aqueles que recebem a graça de Deus, que são cortados pela graça de Deus, diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que são habilitados para ministros de uma nova aliança. Então nós passamos a ser habilitados, nós somos ministros, todos nós, desde os líderes até a ovelha interativa, o membro interativo, aquele que diz, eu sou Cristo vivo, eu sou o último reforma protestante, eu sou o selo sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, eu reconheço esse chamado da graça de Deus. Então você tem que entender o que Paulo disse a Timóteo, ele disse, medita estas coisas. Então depois de meditar, ele disse, e nelas, ser diligente. Aí ele fala da evolução, ele diz, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar o que você leu, depois você precisa refletir para reproduzir e só então evoluir. Aí você consegue evoluir como filho de Deus nessa terra. Então você lê a Bíblia, você medita na palavra. O que é meditar? Meditar é pensar muito naquilo que você leu. É ocupar o teu pensamento o máximo de tempo que você puder com aquilo que você leu. Refletir então começar agora a adaptar, a pegar, a gerar vida, colocar vida neste pensamento, para aplicá-lo ao seu modus vivendi. Só então você vai reproduzir o que você leu e o que você meditou. Quando você reproduzir o que você leu, o que você meditou e o que você refletiu, você vai evoluir como filho de Deus nessa terra. Tá vendo que processo? Um processo complexo, um processo que depende de uma maturidade muito grande. Ler, meditar, refletir, produzir e evoluir. Descartes nos disse um dia, penso, logo existo. Eu digo, penso, logo existo. Medito, reflito, produzo, evoluo. Então, esse evoluir do progresso que Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, é uma questão de você buscar, então, esse eixo, porque ele diz no finalzinho do versículo 15, esse progresso a todos seja manifesto. Isso é importante a gente pensar o seguinte, tem gente que se acha, sabe, a última bolacha do pacote, que é um perigo muito grande quando a pessoa só se acha. Essa importância grande pode gerar nela um sentimento, às vezes, de autocomiseração, porque aí só ela se acha importante, ninguém acha importante, porque ela também não está sabendo ser importante. Ser importante é ser produtivo, é evoluir. E eu vou te dizer, você sabe que tem gente... Olha que essa palavra que eu estou trazendo para você agora, ela está no meu coração, Deus trabalhando há mais ou menos uma semana. Então não pense que eu esteja falando diretamente para ninguém. Agora estou falando o que Deus tem me falado há uma semana. Na verdade, estou falando para mim.
E quem quiser receber, receba. Mas eu vou dizer, às vezes um outro problema muito sério é quando a gente pensa assim, poxa, eu não tenho culpa, porque meus pais, porque minha mãe, meu pai, minha árvore genealógica, eu trago uma carga negativa, existe um peso. Entenda uma coisa, nós temos obrigação de ser melhores que os nossos pais. E eles querem isso. O pai quer que o filho seja melhor que ele. São coisas que nós vamos ver agora, mais ainda, à frente um pouquinho. Então, progredir, que é o resultado de ler, meditar, refletir e produzir. Com a evolução vem o progresso, que é a evolução de Deus, é o progresso que tem que ser manifesto a todos. Que progresso é esse, bispo? Explica melhor isso, então. Então vamos explicar. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim, e a graça, então precisamos entender, só a graça de Deus vai nos levar ao progresso atingido, ao ápice do progresso atingido na cruz do Calvário e revelado ao apóstolo Paulo. Isso que ele diz em Efésios capítulo 4, no versículo 7, ele diz, a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, quer dizer, Cristo, aquele Cristo que veio à terra, que Isaías disse que era maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, aquele que Isaías disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aquele que na via crucis chegou a dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali 100% carne, sofrendo as nossas dores, mas ele disse, mas que se cumpra a sua vontade. Esse dom que ele tinha de ser 100% homem, mas 100% Deus, ele nos passa agora, amados, com a graça, com a proporção do dom de Cristo, é a graça que nos foi concedida, segundo a graça, você está entendendo? Que ápice que nós podemos chegar? E aí ele vai no versículo 11 e explica como isso se processa na igreja. Nós temos que ter muita atenção com isso, muita atenção. Aí ele diz, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, estou lendo Efésios 4, versículo 11, outros para pastores e mestres. O 12 ele diz para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, hoje, o nosso serviço como santos, com um desempenho de progresso, de evolução, isso depende de um aperfeiçoamento que está nessas máximas do ler, meditar, refletir, produzir, evoluir. Para que, então, haja essa edificação do corpo de Cristo. E aí o 13 ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, isso é a evolução, hein? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Então é uma evolução, é um processo evolutivo espiritual, que ele diz, você chega à perfeita estatura, à plenitude de Cristo, à varonilidade, a medida. Aí no versículo 14 ele diz, quando você chega nisso? Amados, às vezes eu digo para minha esposa, estamos, sei lá, há 30 anos, né, amor, mais ou menos já no Ministério Cristo Vive, 29 anos por aí, e eu digo, quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas, inclusive, vão e voltam? Tem gente aí no nosso ministério que oscila, vai e volta, é um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem, uma instabilidade, isso faz um mal ao ministério, faz um mal à pessoa, faz um mal
a liderança tremendo, esse vai e vem, essa inconstância, essa instabilidade, isso não pode ter, porque o versículo 14 ele diz, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, evolução, para edificação de si mesmo em amor. Quer dizer, é um progresso o tempo todo. É de eternidade a eternidade. E quando ele diz ali no versículo 11, a organização, é isso que muita gente não entende. Esse texto, no versículo 11, ele diz, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quem são os apóstolos? Cada ministério tem um apóstolo, que é o líder máximo, é o enviado para aquela denominação, como a nossa tem, que é o apóstolo Miguel Ângelo. Profetas, muitos podem ter os dons de profecias. Quem tem um ministério apostólico, ele desenvolve todos esses outros dons, que são dons ministeriais. Quem tem o dom de profeta pode, não desenvolver o dom apostólico, mas ele pode desenvolver todos os outros dons, sabe? Agora, tem um dom que está aí no meio, foi colocado exatamente no meio aqui, ó. Quando ele diz, cadê o versículo 11? Apóstolos, profetas, evangelistas, está no meio. Esse evangelista é o dom que todo filho de Deus tem obrigação de manifestar. E para manifestar, irmão, acredite, até para evangelizar, você tem que saber. Então, no mínimo, um semeador, ele promulga, ele difunde, ele ajuda a divulgar o evangelho. É um dom que está disponível a todos. Tem gente que às vezes não consegue pregar, é muito tímido e tal, não consegue dar aquela palavra, às vezes vai na igreja, se alimenta, mas, sabe, não despertou. Mas pode ser um evangelista com a sua vida financeira. Com a sua vida financeira. Amém. Eu quero te dizer uma coisa. As suas palavras sussurram, as suas atitudes gritam. Fale mais alto com as suas atitudes que com as suas palavras. Então, quando ele diz sobre esses dons ministeriais, agora estou explicando para você que antes pensava, será que tem algum dom que eu possa exercer? Eu nunca fui ordenado a pastor, eu não me sinto um mestre, eu nem consigo decorar versículos igual o bispo Daniel decora. Ok, não tem problema. Mas você é um evangelista. Todo cristão da graça de Deus tem um chamado evangelístico, porque você tem que levar essas boas novas de alguma forma. Tá? E você que às vezes não consegue falar, você tem que pregar com a tua vida. Você tem que pregar com o seu modus vivendi. Por isso que eu disse que você, como pessoa, tem que evoluir. Porque as pessoas vão perceber à sua volta que você tem esse diferencial. Então você tem que ler, meditar, refletir, produzir, evoluir. E essa evolução que Paulo então explica que vai acontecer ali nesse capítulo 4 de Efésios que nós lemos, eu agora desmembro, eu faço aqui uma remissão com Romanos 8, 29, para você entender uma coisa muito legal quanto à nossa posição hoje espiritual, que é importante a gente entender isso e viver isso, para que os outros possam ver realmente essa realidade, né? Quase que sendo redundante, realmente a realidade espiritual adquirida com o advento da crucificação e da glorificação de Cristo. Porquanto, Romanos 8, 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então é uma obrigação nossa. A predestinação
Tem gente que pensa que predestinação é predestinar para levar para o céu. Não. Nós fomos destinados para a salvação e fomos predestinados para viver nesta terra como salvos. Então, diz a palavra, creram todos que foram destinados para a salvação. Né? E Romanos 8:29 diz, aos que de antemão conheceu também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Não é lá no céu, é aqui na terra. É aqui. E aí vai se transformar o primeiro céu, como eu tenho explicado nas nossas mensagens aí, umas 3 mensagens anteriores, tanto na terça-feira como aqui na reciclagem ministerial. É o primeiro céu aqui na terra, começa a se manifestar quando você, então, entende que você foi predestinado para viver nesta terra conforme a imagem do Filho de Deus. Aí diz que quando isso acontece, diz que a fim de que, qual é a finalidade? Por que nós temos que viver na carne? Por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20, o viver na carne, vivo pela fé, Cristo vive em mim. Então a carne crucificada, a resignação, não atender mais à carne, não se submeter mais à carne, não ser sujeito mais à carne, como diz o início do capítulo 8, ali entre os versículos 3 ao 6. E ele diz, olha, para que ele, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, na carne você é irmão de Cristo, e no Espírito você, então, com o advento da graça, você é filho de Deus. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, você está entendendo? E eu estou apontando para aí, estou apontando para mim, que eu estou me vendo, né? Na tela. Você tem a obrigação, vou falar meu nome, Daniel, de ser melhor que seus pais. Ah, Daniel, e seus pais queriam isso. Seus pais torceram por isso. E com Jesus não foi diferente. Olha o que diz João 14:12. João 14:12, Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Quer dizer, Jesus queria que nós fizéssemos coisas maiores, ou seja, melhores, que nós fôssemos melhores, porque o Cristo da carne, embora ele fosse a própria graça, João disse lá em João 1, ele disse, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, ele fosse a própria graça e a verdade, ele não pôde viver a graça, ele viveu a lei. O Cristo da carne viveu a lei. Por isso que Paulo diz, nem podemos mais conhecer Cristo desse modo. Mas quando ele fala a Timóteo, ele fala, lembra-te do Cristo ressuscitado, segundo o meu evangelho. Por quê? Porque com o ressuscitado em nós vamos fazer coisas maiores. E hoje nós somos vistos pelo Cristo ressuscitado, aquele que governa do terceiro céu, aquele que é a destra, a autoridade, ele nos vê o quê? Como filhos. E aí, Romanos 5:17 e 20, versículos 17 e 20, Paulo diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Porque o Cristo da carne, ele não reinou em vida. Ele veio numa manjedoura, foi complexa, concepção, obra do Espírito Santo, quase uma guerra ali entre José e Maria, famílias, imaginem naquela época. Depois não tinha onde nascer, estribaria, depois foi filho de um carpinteiro. Que luta, hein? Que luta! Cresceu, acredito, com grandes dificuldades, até atingir o seu ministério. Então, o Cristo da carne, ele não viveu essa abundância que a graça de Deus nos dá agora acesso pelo Cristo ressuscitado e glorificado, irmãos. Então, ele diz, muito mais agora reinarão em vida. Aí ele diz, onde abundou o pecado, no versículo 20, se referindo ao tempo da lei, ao tempo em que nós éramos menores, ao tempo que Paulo diz que éramos como escravos, ele diz, olha, é muito mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é evoluir, isso é progredir. E agora eu quero te mostrar 3 períodos antes de Cristo. Servos. Lembra? Elias, servo do Deus vivo,
Daniel, servo do Deus vivo, servo, o Deus desconhecido, é lei, eram os escravos, éramos tidos como servos. Antes de Cristo vir a esta terra, antes do Emanuel, do Deus conosco, com Cristo na terra, amigos. Jesus, lá em João 15:15, ele diz, já não vos chamo servos, mas chamo amigos, porque vocês caminham comigo, vocês sabem o que está se sucedendo. Jesus falava na intimidade com os seus discípulos, e ele disse, olha, agora eu tenho um trato. A amizade é uma relação humana. Hoje você não tem que ficar se chamando nem de servo, e nem servo para servir a Deus, ok, mas não um servo no sentido de escravo, de medo, daquele período da lei, e nem de amigo. Tem gente, olha, amados, nunca diga isso. Se você dizia, nunca mais diga isso. Quando você diz, olha, eu só confio em Deus, eu só confio em Jesus. Não, só Jesus é meu amigo fiel. Ele é o amigo fiel. Meus amados, se você tem a visão, se você evoluiu, se Deus está te dando crescimento, Ele vai te mostrar pessoas que você vai poder confiar e deve confiar sim. E cuidado, porque quem não confia em ninguém também não é confiável, hein? Quem fala de todo mundo vai falar mal de você também. Quem fala mal de todo mundo com você é complicado. Entende? Não confunda falar mal com falar verdades. Às vezes nós precisamos falar, quando estamos em liderança, quando estamos falar verdades sobre situações para que se saiba. Agora, falar mal, uma coisa é falar de, outra coisa é falar sobre. Procure julgar os outros com o melhor que você tem, porque é muito arriscado. Então, atenção com essas questões e entenda que você tem que ter, sim, são poucos, mas você tem que ter amigos mais chegados que irmãos, tá? Você precisa ter amigos mais chegados que irmãos. E são os amigos, são aqueles, como o salmista disse, os notáveis que há sobre a terra. São aqueles, como Jesus disse, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, entenda, Cristo, ele falava de um sentimento humano, uma relação humana. Então, a afinidade, quando você tiver afinidade espiritual com alguém, você pode dizer, esse é meu amigo. Vi aqui nomes de várias pessoas que eu posso dizer, são meus amigos. São pessoas que, olha, eu choro, eu confio, eu falo, a gente abraça, a gente coloca a cabeça no peito um do outro quando tem que colocar, e sabe, abre o coração. Eu fico com arrepios espirituais aqui, porque são amigos. Eu estou vendo aqui o nome de vários deles aqui passando pela tela. São amigos. Que eu sei que sentem a mesma coisa por mim. São amigos. São confiáveis. Notáveis. São os notáveis sobre essa terra. Agora, a nossa relação, agora com Cristo, não, eu não sou amigo de Deus, eu não sou amigo de Cristo, eu agora, no Espírito, eu sou filho de Deus. Então, diga comigo, 3 períodos, antes de Cristo, antes do Emanuel, antes de Cristo vir, antes do nome de Deus ser revelado, Jesus disse, agora o meu ministério está cumprido na sua oração sacerdotal final lá, no livro de João, ele diz, para que todos sejam um, como nós, sabe, reconheçam que eu estou em ti, tu estás em mim. Então, entender, o Cristo no ministério dele, cumpria a lei, vivia a lei, relação de amigos com Cristo, amigos, em Cristo, hoje, nós estamos em Cristo, nós somos irmãos na carne e filhos no Espírito. Bispo, esse negócio é interessante. É interessante. É complexo? É complexo. Mas é verdadeiro, está na palavra. E eu mostrei para você nos textos que nós já lemos. Hoje nós somos filhos. Paulo diz, o Espírito agora, pelo Espírito clamo, Abba, Pai, Paizinho querido, afinidade. Sabe? Nós agora somos... João disse, fomos feitos filhos de Deus. Na sua epístola, ele disse, agora fomos feitos filhos de Deus. Então, entendendo isso, você vai
é viver uma comunhão espiritual tão grande com Deus. Vai viver Deus de maneira tão intensa na sua vida. Você vai fazer coisas maiores. Entenda, irmãos. Mas eu já fiz tanta coisa. Amém, irmão, já fez, tá bom, mas amanhã é outro dia, e se você tem uma grande responsabilidade, às vezes me pego, amados, esse aqui é a grande celeuma de uma existência ministerial. Às vezes a gente ficar tentado a ficar muito feliz com os elogios que a gente recebe e se conformar com aquilo me traz responsabilidade, porque eu digo, opa, se esse irmão está achando isso de mim hoje, amanhã ele tem que achar melhor ainda, eu tenho que melhorar. Tem que melhorar, o nosso chamado é melhorar, é evoluir, é avançar. Olha, 5 etapas que eu ditei aqui para você: ler, meditar, refletir, reproduzir, evoluir, para progredir. Para progredir. Sabe, então vamos aquietar o nosso coração e vamos saber que estamos vendo o que o mundo está vivendo como uma experiência para mostrar que nós somos filhos de Deus e que ainda que caiam 1000 de um lado e 10.000 do outro, se o projeto de Deus for que a gente passe incólume por isso, a gente vai passar. Então eu não vivo crise, seja tribulação, seja provação, eu enfrento, eu confronto, eu aprendo e pronto. Né? Agora, os religiosos, irmãos, a ideologia, o ativismo, entenda, religiosidade, ideologia e ativismo, até hoje, só provocaram mortes. Isso mata. Isso matou a vida toda e está matando hoje. Continua matando. Então, nós não somos religiosos, nós somos cristãos evangélicos, nós somos evangelistas da graça de Deus, seja apóstolo, profeta, pastor ou mestre, somos evangelistas. Esse é o dom que todos nós vamos exercer e para isso precisamos evoluir. Vamos avançar, sempre avançar, evoluir positivamente, evoluir em progresso da obra e do reino e daquilo que Jesus manifestou, do nosso chamado de fazer coisas maiores. Coisas maiores significa que nós temos um desafio. Amanhã temos que ser melhor que hoje. Amém? Glória a Deus. Bem-haja. Receba um abraço carinhoso em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primários. Um beijo especial meu, da minha esposa. Que tenhamos todos uma noite tranquila de sono, de descanso, um sábado extraordinário, um domingo tremendo e que possamos evoluir. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça.